Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Obrigado. Muito bom dia, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Eu queria dizer a todos vocês da minha alegria de poder visitar esta instituição espírita, mais uma que eu conheço aqui no estado de Goiás, especificamente em Goiânia. Queria agradecer a Ivana, que não está agora presente, ao Renner, toda a programação, o carinho para com ela, para que nós voltássemos ao estado de Goiás e pudéssemos então estudar com os nossos irmãos espíritas daqui. Queria agradecer vivamente a própria Márcia, o carinho de nos ter aceito para o trabalho da manhã de hoje. E também gostaria de expressar que é realmente uma alegria, uma honra nós podermos começar o dia de sábado, no decorrer de mais um ano de vida e das nossas encarnações, na atualidade, tratando de um tema espírita e vendo o interesse de todos vocês no estudo da nossa querida doutrina. Queria lembrar, como ele já o fez, por ter nascido num lar espírita, por ter sido filho de Francisco e Ruth Thyssen, eu acabei conhecendo a doutrina espírita muito cedo e desde criança, de tal maneira que os postulados espíritas eu fui como que absorvendo no próprio dia a dia de dentro de casa, e só mais adiante é que eu fui entender o valor daquilo tudo para mim, para minha formação, para o meu aprendizado, para uma espécie de escolaridade em relação às questões mais importantes da existência, o conhecimento sobre a vida, sobre os mecanismos da evolução e do progresso, e como que nós podemos e devemos nos situar na realidade, cooperando sempre para o crescimento de todos à nossa volta, no âmbito da família e, por que não dizermos, da sociedade. Então, eu estou muito feliz, muito alegre. Eu tenho para mim que a Márcia deixou que nós falássemos algo que pudesse ser interessante para todos, porque o programa em si incluiu esta visita quase que de uma hora para outra. E aí nós nos lembramos da casa espírita, do centro espírita. E existe um estudo que se chama A Importância da Casa Espírita nos Dois Planos da Vida. Eu soube pelo Renner que nós teríamos mais ou menos 50 minutos. Eu pensava que teríamos 3 horas, me enganei. Então, eu tenho ali uma espécie de um roteiro através dos slides. Mas eu gostaria de antes conversar com vocês, porque eu sei que vocês sabem já de muita coisa, porque são estudiosos da doutrina, frequentam a instituição espírita. Queria lembrar para vocês, antes de qualquer outro comentário, que as instituições espíritas, elas variam muito ao redor da realidade do movimento espírita, tanto no Brasil como no mundo. Nós temos viajado muito em função de uma vontade de colaborar com a difusão doutrinária. E estas viagens, elas já acontecem há um certo tempo. E eu tive chance de visitar diversos estados do Brasil e algumas dezenas de países do mundo, convidado por espíritas, na imensa maioria, claro, espíritas brasileiros. Claro, no Brasil especialmente, mas mesmo quando nós estamos em países distantes, como Austrália e Nova Zelândia,
como, por exemplo, alguns países da Europa, da região da Escandinávia, ou quando estamos em Ushuaia, na Patagônia Argentina, nós vamos conhecendo a realidade que foi construída tanto por brasileiros que foram indo morar nos respectivos países e levaram a doutrina espírita para lá, tanto quanto em regiões, algumas dessas eu já citei, onde o movimento espírita e os centros espíritas são tipicamente gerados pelas pessoas nativas daquelas determinadas situações, lugares e comunidades da Terra. Então, nós estamos hoje visitando aqui e tendo de vocês uma nova ideia, uma impressão de todo um trabalho lindo que nós podemos, ao chegarmos há 15 minutos atrás, a oportunidade de começar a conhecer. E é natural que nós possamos não só comparar as experiências das instituições espíritas espalhadas pelo mundo, como também, ao mesmo tempo que vamos levando umas pequenas sementes do aprendizado e da experiência no movimento espírita, claro que com a base doutrinária que todos temos, mas ao mesmo tempo também aprendermos da experiência com os outros. E vocês sabem disso, nós todos somos aprendizes. Nascemos e vamos desencarnar assim, talvez contribuindo uns para com os outros, mas na medida em que nós nos colocamos como tais, como aprendizes, nós vamos poder crescer, nós vamos poder não só assimilar conteúdos doutrinários os mais variados, a partir da nossa frequência à instituição espírita, que naquela altura da nossa jornada evolutiva nós achamos por bem conhecer, participar, frequentar, mas também pelo nosso aprimoramento, pelo estudo que podemos fazer dentro dos nossos lares e nas experiências cotidianas, porque tudo pode como que nos servir de utilidade para o nosso crescimento. A nossa vida é uma vida em sociedade. E não é por outra razão, nós estamos em crescimento, nós estamos em construção. E na medida que assim é, e já tem sido há milhares de anos, e isto vai ser assim por outros tantos, se nós tivermos a postura adequada, receptiva, aberta, humilde, simples, nós vamos estar aprendendo sempre. E é com ele o aprendizado que nós podemos crescer. Eu gostaria de lembrar que existem instituições espíritas muito diferentes, mas todas elas possuem questões que são questões basilares. Por exemplo, o trabalho público doutrinário, que é, por exemplo, a nossa reunião de hoje, aqui. Mas nós temos centros espíritas onde estas reuniões não acontecem, porque estes centros, e eu conheço vários, eles se dedicam mais a outras atividades e todos eles fazem um bom trabalho, todos eles procuram o melhor e estão fazendo parte do movimento espírita nacional e internacional, construindo um movimento espírita cada vez mais importante, útil e que vai como que naturalmente abraçando o mundo inteiro. O trabalho público doutrinário, como vocês sabem, ele tem uma função precípua no sentido de dar ao grande público daquela região onde ele está inserido o conhecimento espírita, especialmente o de base. Mas dependendo da comunidade, ele poderá oferecer algo além dos aspectos de base, construindo outros andares de um edifício que é importante que seja construído.
na realidade de cada aldeia, de cada cidade, de cada núcleo que a espiritualidade superior, junto de uma equipe de encarnados, houve por bem implantar numa determinada situação da geografia do nosso planeta. Todos vocês sabem, nós estamos no ano de 2017. E neste ano nós estamos completando quantos anos da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos? 160 anos. Portanto, nós temos aproximadamente, desde a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita no planeta, nós temos hoje milhares e milhares, em 1 século e meio aproximadamente, compondo já, integrando a realidade da vida das comunidades do mundo todo. É curioso isto, porque o centro espírita tem a maior importância no grande cenário, nós diríamos, da evolução da humanidade nos tempos de transição. Nós hoje falamos em transição planetária e às vezes, porque algum amigo publica um livro a respeito, fala do tema numa palestra de instrução doutrinária qualquer, fica um pouco para nós uma noção de que transição planetária é algo novo a se pensar, sobre o qual se refletir. Mas nós também gostaríamos de lembrar que a expressão transição planetária, e o Centro Espírita tem muito a ver com isto, é algo que já está na codificação kardeciana e que, portanto, também tem aproximadamente 1 século e meio. Se vocês forem ler ou reler o livro A Gênese da Codificação, no capítulo 18, vocês vão estudar Kardec e espíritos nobres trabalhando a ideia da transição. E eles escreveram: para que a transição ocorra, é necessário que certos espíritos que têm obstaculizado o progresso geral da humanidade, porque a transição já está em curso, sejam levados a uma evolução fora daqui, para não continuarem como que atrasando a dinâmica do processo evolutivo geral de uma humanidade com 20 bilhões de espíritos humanos. Ao mesmo tempo que alguns já estão sendo despedidos da nossa realidade, outros espíritos de uma condição oposta, de uma condição de elevação e superioridade, eles estão vindo, eles estão chegando. Nós também poderíamos dizer, eles estão voltando, retornando aos palcos do grande cenário da evolução terrestre, aos milhares, para poderem substituir aqueles que já estão indo, como também, mais do que isso, independente da saída daqueles, mas virem para trazer algo que nós ainda não temos, mas que precisamos alcançar no campo do conhecimento geral, no âmbito das ciências, da filosofia, das expressões de crença e de fé, e também nas questões das artes superiores. Nós já estamos sendo brindados pela presença amorosa de espíritos muito nobres, muito distintos, inteligentes e sensíveis, e que farão parte de uma etapa longa de transição, ocupando espaços que nunca tivemos, para imprimirem conosco, os retardatários, por assim dizer, uma velocidade nova, uma perspectiva nova de acelerarmos a evolução,
para que a nossa felicidade tão anelada, tão sonhada, ela possa se instalar num espaço de tempo mais breve. Centro espírita tem a ver com os projetos do Cristo. E todos vocês entendem, quando nós nos referimos ao centro espírita, nós nos referimos também à ideia de movimento espírita. É o conjunto das instituições espíritas que geram a realidade de um movimento espírita, de uma cidade, de uma capital, de um estado, de um país, dos vários países do mundo. E o centro espírita, neste século e meio de suas existências, uns mais antigos, outros mais recentes, todos eles formam um grande conjunto, vinculado à obra kardeciana, ao esforço de espíritos maravilhosos, que estiveram não apenas juntos do codificador da doutrina há mais de 150 anos, mas estiveram antes em etapas preparatórias, prévias, portanto, para o advento da doutrina espírita no mundo. Só para termos uma ideia, até que horas podemos ir? Meio-dia? Hoje é sábado. Não é verdade? Então podemos nos despreocupar com o horário. É apenas uma brincadeira. Ainda mais que eu estou conhecendo a Márcia tão somente hoje. E eu já estou brincando. Muito bem. Eu gostaria de lembrar, existe uma coisa que se chama hora estelar, também chamada pelos espíritos hora proeminente. Diversos países, culturas ou nações da Terra, durante os milênios da evolução registrada como história da humanidade, tanto quanto em ocasiões mais antigas, em algo que nem registro tem, estiveram levando a efeito, como que um desempenho especial. Vocês não leram o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Pelo título, nós aprendemos com Humberto de Campos que a Terra e a sua humanidade somos um grande organismo vivo. E a espiritualidade vem preparando o Brasil, como antes preparara diversos outros países, para um desempenho mais importante deste grande organismo vivo de Gaia do planeta Terra. E eles atribuem, através da equipe Emmanuel, por Chico e com Humberto de Campos, a ideia de que o coração deste organismo é o Brasil. Se ainda não o é, poderá sê-lo no futuro, dependendo de todos nós. Porque missão não é imposição, é tarefa para aqueles a quem a espiritualidade superior confia aquele tal programa, para que ele seja levado a efeito propriamente por aqueles que estão lá, reencarnados ou desencarnados naquele período da história. Mas nós nos lembramos de que Kardec nasceu em Lyon e depois de estar com Pestalozzi no Instituto de Verdun-les-Bains, na Suíça, ele então vai para Paris e vive em Paris o tempo todo, apenas saindo da capital francesa para visitar algumas cidades de França e da Bélgica e da Holanda nas viagens espíritas de Kardec. Aliás, tema talvez para 2018, 19 ou 20. Nós gostaríamos de lembrar com isto que antes de Kardec, este espírito renascer em 3 de outubro de 1804, a França tinha que ser preparada para o advento de um trabalho essencial, cuja origem é o Espírito de Verdade. Espírito de Verdade, quem é?
na ideia de vocês, na ideia de muitos, o próprio Cristo de Deus. E aí nós teríamos alguns comentários a fazer, mas eu não gostaria de andar agora, desta vez, por este atalho. Recordando que numa determinada altura da história, a França, na primeira etapa preparatória, a França estava prisioneira da Inglaterra. De tal maneira que tinha havido uma invasão e a França estava sob o jugo de um país que deveria ser tão somente irmão. São irmãos hoje, mas naquela época não eram. E a espiritualidade, com o Cristo, observando tudo do altiplano, começara a tomar providências para que Kardec, 300 anos depois, renascesse como tal, Hippolyte Léon Denis Riveio, e pudesse trabalhar com uma espiritualidade superior a bem da humanidade e nos deixando o legado de luz do Espírito de verdade, a doutrina dos Espíritos, que hoje é o nosso ponto de encontro. Nós gostaríamos de lembrar que um Espírito foi preparado para libertar a França, muito tempo antes de Kardec. E esse Espírito lindo é a Senhora de França. Senhora de França é o espírito mentor da França. Nós não temos, vamos dizer assim, trazendo-o para o altar dos nossos corações, nós não temos o anjo Ismael. Ismael não é o espírito guia e protetor daquele que tem país e seu povo a incumbência de ser a nova Jerusalém dos tempos do futuro? Para nós, o espírito mais elevado, a nível de um espírito angélico, anjo de Deus, portanto, não reencarnou nunca na terra e não o fará jamais, porque anjos não encarnam. De tal maneira que na França, um dos espíritos é Joana d'Arc. E Joana d'Arc é Senhora de França. São Luís, que esteve na codificação trabalhando com Kardec, desencarnado, ele é outro espírito mentor de França. Quem aqui tem origem portuguesa? Somente vocês dois? 3, bom, tem alguns de vocês que estão tímidos e que não querem levantar as mãos. Já me disseram que vocês são pelo menos uns 10 de origem portuguesa. Portugal também tem, como todos os países têm, o quê? Seus mentores, seus espíritos guias, seus protetores maiores. E aí eu lanço uma outra pergunta carinhosa, de lembrança de movimentos de amor a bem da humanidade. Quem são os dois mentores, ou espíritos guias, espíritos protetores da pátria lusitana, que legou ao mundo, na sua hora proeminente, o descobrimento do Brasil, que viria a ser, na programação, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Quem são? Uma dica: são 2 pessoas. Os 2 encarnaram. Se você vai a Portugal, e eu tive a alegria de visitar aquele país, irmão, mais de 30 vezes, de 1998, Congresso Espírita Mundial em Lisboa, para cá, existem 2 almas lindas que os nossos irmãos portugueses reverenciam sempre. Um deles é a Rainha Santa Isabel. Isabel de Portugal, Isabel de Coimbra, Isabel de Aragão, esposa de Dom Dinis. Estamos aí por volta de 1300. E é um espírito para nós conversarmos
durante um estudo público, talvez em 2022 já agora, porque os anos e os temas, não é, estão progredindo no calendário humano. O outro espírito é Eliu reencarnado. Quem é Eliu? O espírito encarregado por Jesus como o espírito ligado a todos os problemas sociológicos da Terra. Onde está isso? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Jesus, nas tratativas diretas com Eliu, está na obra. Jesus, o divino amigo, diz a Eliu, diante de um cenário de grandes dificuldades, pelo período das cruzadas, no último quartel do século XIV, Jesus diz a Eliu: vais te corporificar na terra. E aí, esse espírito, algumas dezenas de anos depois dessas tratativas, reencarna na família real de Portugal, e ele vai ser o infante Henrique de Sagres, que na ponta de Sagres, no Algarve, no sul de Portugal, pertinho da cidade de Lagos, ele gera a maior escola de navegação do planeta Terra nos séculos mais recentes da nossa história. Um espírito altamente preparado. Antes e depois ele cuida de Portugal, junto de Isabel, Rainha Santa, para que Portugal continue a desempenhar a sua hora proeminente, que começa nos descobrimentos e se mantém até hoje com Portugal espírita, contemplando a Europa e o mundo todo com os esforços dos seus grupos e instituições espíritas, que são dezenas e dezenas de norte a sul de Portugal. Nós estávamos nos lembrando então de Joana d'Arc. Joana d'Arc fez parte da primeira realidade para libertar propriamente a França e preparar a França para o advento de Kardec séculos depois. E nós gostaríamos de lembrar que ela renasce, e muito jovem, uma médium extraordinária, uma médium como que isolada no ambiente de França. Não havia centro espírita para esta médium trabalhar. Nós nos lembramos que o movimento espírita, centros espíritas, são coisas muito recentes. Claro que a partir do surgimento da doutrina espírita no mundo e da tal Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas ter sido a instituição gerada por Kardec e o primeiro centro espírita na Europa e no mundo. Nós gostaríamos de lembrar que Joana de França, muito jovem, uma médium extraordinária, reforçando a ideia, mantinha laços com uma espiritualidade diretora do orbe terreno. E ela escutava vozes, tinha uma audiência típica de espíritos muito preparados, e a mediunidade fez parte do processo libertador da França. E ela usava a espada, mas ela nunca agrediu ninguém com ela. A espada era apenas um símbolo espiritual de uma outorga superior de espíritos que, em nome do Cristo, tinham que providenciar a França livre. E a França se liberta, sem que Joana derrame uma gotinha de sangue humano do exército inglês adversário da França. E aí, estratégia espiritual, estratégia ligado às forças dos encarnados, e a França se torna livre alguns anos depois. E ela, como vocês conhecem, basta a leitura de uma obra de Leon Denis, que fala todos esses detalhes sobre Joana de França,
para vocês incorporarem coisas extraordinárias a respeito desta médium, Joana de França. A partir da França Livre, nós tivemos uma segunda questão. Qual foi? França, na sua hora proeminente, que começa com Joana e vai adiante como? No período chamado do Iluminismo francês. O Iluminismo tem a ver com a enciclopédia. A enciclopédia, agora tem o Google, é diferente. Agora é uma enciclopédia virtual que está à disposição do orbe terreno. Eu acredito que até, e já nos deram essa ideia, existe um Google ou algo equivalente em esferas distintas do mundo espiritual. Porque espíritos de determinada condição também precisam mecanismos de acesso à informação. Mas voltando, os iluministas eram todos franceses. Diderot, d'Alembert, Jean-Jacques Rousseau, eram espíritos que detinham o conhecimento, reuniram-se e trouxeram para a França todo o conhecimento da história da humanidade e publicaram as enciclopédias. Fazia parte dos preparativos para a chegada de Kardec. A etapa seguinte foi a Revolução Francesa. Uma revolução que era para uma preparação mais próxima do advento do codificador. Por quê? Porque havia uma França com uma aristocracia, com uma nobreza, com uma estrutura de poder que não podia perdurar, porque isto traria obstáculos ao trabalho essencial de França na sua hora proeminente, que seria com Kardec. O derramamento de sangue, a guilhotina e aspectos perversos que ali aconteceram não estavam na programação, mas alguns espíritos encarnados e legiões de treva fizeram daquele período algo desnecessário e estão comprometidos até hoje, e muitos daqueles que quase puseram a perder o grande empreendimento do derradeiro preparativo da França para Kardec, estão inclusive reencarnados no Brasil. Muitos deles são espíritas, muitos deles fazem todo um trabalho com determinado tipo de sacrifício a bem de um conhecimento que prevalecerá no mundo definitivamente. Nós estamos recordando estas questões para nos habilitarmos a um entendimento e a uma compreensão do valor das etapas preparatórias todas até o advento de Kardec. A nossa base kardeciana demandou esforços hercúleos de certos espíritos a bem da humanidade inteira. Querem ver uma curiosidade? Tínhamos começado nos referindo à transição planetária. Na codificação e no capítulo 18 da Gênese, lá está esta questão. E nós gostaríamos de lembrar que a transição, ela está ocorrendo e ela continuará como que fazendo parte da nossa vida terrena em função de já haver o Espiritismo na Terra, preparando a saída de uns e a chegada daqueles que vão se somar a uma grande maioria e vão conduzir, através das relações da doutrina espírita, do Espírito de verdade conosco de novo, que é Jesus, através dos muitos caminhos da evolução humana, para que tenhamos então substância espiritual para seguirmos para o futuro com segurança, determinação e sempre em paz. Nós gostaríamos de lembrar que somos 20 bilhões de almas. Quando eu me refiro a almas, eu agora utilizo indistintamente almas ou espíritos humanos, claro. Na Terra, nós temos muitas expressões diferentes de vida. O ser, assunto para 2023, brincando, do átomo ao anjo. Como é que se dá
a evolução do ser no decurso dos milênios incontáveis. É um processo para estudarmos, para nos situarmos nele e para aprendermos com os espíritos preparados que nos legaram muitos conhecimentos para que pudéssemos então acelerar a marcha. Onde estão 20 bilhões de humanos? 7,5 de encarnados na contabilidade atual. E nós que estamos encarnados, estamos nesse grupo. Mas ele é um grupo imenso. Quantos espíritas nós somos? Em comparação com 7,5 bilhões, nós poderíamos dizer, nós somos um punhado de espíritas, de pessoas encarnadas no âmbito do movimento espírita, aprendendo a novel doutrina para podermos evoluir espiritualmente. Mas do outro lado da vida, fazendo uma aritmética simples, nós temos 12,5 bilhões de desencarnados. E o mundo evolui em conjunto. Reparem, ora nós estamos do lado de cá. Antes de virmos e depois da nossa desencarnação, nós estaremos lá do outro lado de novo na erraticidade. E não é assim que as coisas caminham? Trocando de realidades, mas num contínuo espaço-tempo para nele fazermos o nosso progresso? Períodos de estagnação, mas períodos de crescimento moral? Não é o que nós precisamos? A transição planetária tem a ver com o quê? Com a ideia de um mundo semiprimitivo, considerado amorosamente pelos benfeitores na doutrina, por ela, mundo de provas e expiações, nos preparando para uma vida diferente, que vai nos ocupar na ideia que apenas temos uma noção de alvorada, que é aquela da regeneração. Nós vamos necessitar de milhares e milhares de anos para vivermos a regeneração, mas uma vez regenerados, a vida será completamente diferente. E aí eu pergunto para vocês, e o centro espírita? Ele não está inserido na transição entre o mundo espiritual e o mundo físico? A mediunidade não é o grande elemento de vínculo, de ligação física e psíquica entre as duas realidades? Nós precisamos desencarnar para vivermos do outro lado? Cada noite em que nós adormecemos, para onde nós vamos? Para o mundo espiritual, que é a nossa casa, que é a nossa realidade de origem. Nós estamos na matéria porque temos uma vestimenta física na atualidade, mas nós sempre estamos mantendo contato com o mais além, com a realidade do outro lado da vida, não apenas no sono físico, mas também quando nós estamos no dia a dia, especialmente durante as atividades no centro espírita, porque as atividades mediúnicas e os médiuns de condições variadas ali estão, no sentido de serem as antenas psíquicas que favorecem o intercâmbio com os espíritos que estão do outro lado, com a realidade do mundo plano, físico, onde nós aqui vivemos. Querem ver uma noção também importante como uma reflexão? Quando nós estamos encarnados, nós estamos aonde? Todos na superfície. Espíritos de diversos matizes espirituais, estamos espalhados pela geografia geral do planeta Terra, vivendo agora em qualquer país que compõe o conjunto de mais de 150 nações diferentes. Pois bem, nós estamos nos referindo à crosta do planeta,
Reencarnamos, tomamos um corpo físico, o corpo físico é material e denso, e aí nós somos atraídos pelo campo gravitacional da Terra. Nós podemos entrar numa mina para explorá-la, uma mina de carvão a 2 quilômetros abaixo da Terra. Mas logo ao final do dia de trabalho, os mineradores sobem e vão viver como todos na superfície. Nós podemos tomar um avião para nos deslocarmos entre 2 cidades quaisquer, mas termina o voo, chegamos ao destino, desembarcamos, estamos de novo na crosta. Não é assim? No mundo espiritual, como é que as coisas são? Completamente diferentes. Em que sentido? No outro lado da vida existem esferas diferentes de vida. Por assim dizer, nós poderíamos refletir, cada um dos 20 bilhões encarnados e desencarnados no todo tem o seu lugar. O que isso significa dizer? Quando nós dormimos, se estamos encarnados, nós podemos subir, nos mantermos numa ideia de lateralidade, mas nós podemos descer, dependendo de quem somos, dependendo das aquisições de evolução espiritual que tenhamos conquistado. E ao mesmo tempo, eventualmente, em atividade de serviço fraterno, de trabalho, porque os espíritos superiores que vivem nas alturas descem o tempo todo para assistir os de menor evolução. Nós gostaríamos de dizer, vocês conhecem a expressão umbral. O que é umbral? Vocês gostariam, olha a pergunta, cuidado, não vou dizer que é uma pegadinha, mas eu pergunto, vocês gostariam de ir para o umbral quando desencarnassem? Sim ou não? Muito bem. Então agora, a resposta de vocês sugere que vocês tenham uma ideia de que o umbral não é um lugar bom de se viver. Mas é importante nós introduzirmos uma noção e estudarmos juntos. Existe um umbral médio, um umbral inferior e um umbral superior. Por que esse estudo, essa adjetivação, ela é necessária? Se as pessoas desencarnam e vivem nas suas casas, tentando falar com os seus entes queridos, não sendo como que capazes de obter qualquer resposta, os lares, no sentido do mundo espiritual, é um umbral médio. Quantas vezes, em trabalhos assistenciais mediúnicos, espíritas, grupos de trabalho entram nos hospitais das cidades diferentes do mundo para prestar auxílio, equipe encarnada com equipe desencarnada, assunto para 2024. A ideia qual é? Os médiuns, pela vidência, percebem, por exemplo, em unidades de tratamento intensivo, num leito qualquer da unidade, 6 ou 7 espíritos ali deitados, porque desencarnaram ali e dali não saíram, por falta de condições pessoais e, claro, sem o merecimento, por falta de um socorro da espiritualidade superior. O que é o ambiente espiritual de um hospital qualquer de Goiânia, por exemplo? É um umbral médio. Existem espíritos que andam de trem, de metrô, de ônibus. Quantos médiuns têm a vidência e às vezes têm dificuldade? Será que é encarnado ou é desencarnado? E muitas vezes são desencarnados e estão funcionando nas instituições e nos meios de transporte, por exemplo, como se fossem encarnados ainda. Isto é um umbral médio. André Luiz, eu brinco chamando de tio André, quando ele desencarna, para onde ele vai? Umbral inferior. Esse é um umbral que, se nós não adjetivarmos, todos ficaríamos com a ideia, olha, fulano foi para um umbral, é para aquela região que ninguém gostaria de ir, mas onde André Luiz permaneceu por um punhado de anos, até seguir para onde? Depois da prece,
depois que a sua mãe se apresentou, depois que uma caravana de espíritos vai resgatá-lo, levando-o para onde? Para a colônia Nosso Lar. Não é assim? Vocês não leram o livro Nosso Lar? Aí alguém diz assim: ah, mas o filme eu vi. Quando diz assim é porque não leu o livro, mas o filme e o livro são importantes. É um conhecimento elementar sobre o mundo espiritual. E aí já é Nosso Lar o quê? Uma colônia numa cidade astral que é no umbral superior. Não é uma esfera tão alta, também é chamada de umbralina. Por isso que é importante nós adjetivarmos, senão fica a ideia de um lugar de grandes dificuldades, de constrangimento, um verdadeiro pântano de uma espiritualidade inferior. E nós gostaríamos de lembrar, e tem a ver com o centro espírita, a ideia de que para baixo do umbral inferior, o que mais existe num planeta hospital, num planeta escola, num planeta presídio ainda, como é o planeta Terra? As trevas. Ah, mas isso é da doutrina espírita? É. Allan Kardec não trabalhou essa questão. Quem é Lísias? Nas obras de André Luiz, Lísias diz claramente, conversando com o André, quando o André pergunta: o que são as trevas? Lísias responde: são as zonas de maior sofrimento e perversidade do nosso planeta. E se ele que nós conhecemos, é a continuação da frase, e aí vale supor que Lísias, que conhecia tanto como instrutor de Nosso Lar, não conhecia ainda o que está abaixo das trevas, que são as zonas abissais. Mas vamos deixar as situações difíceis, vamos para o alto. Se Nosso Lar é um exemplo de uma cidade no umbral superior, dentre milhares de outras, de que nós não temos um conhecimento como temos sobre ela, a colônia Nosso Lar, o que mais existe acima? A esfera logo adiante se chama arte, cultura e ciência. Mais alta do que esta, amor fraterno universal. Mais alta de todas, a do governo da vida. Ah, mas de onde você tirou isso? Porque eu não li isso nas obras de Kardec. Eu tampouco li estas coisas com Emmanuel, com Humberto de Campos ou com André Luiz. Existe um livro. Posso brincar? Vocês conhecem os livros astros? São 88. Só os astros. E eles são rotulados de astros pela importância deles no conjunto da obra de Francisco Cândido Xavier, conduzido por Emmanuel, o responsável, o coordenador da equipe. Nós não podemos desencarnar. Querem que eu complete a frase? Precisa completar? Reticências, sem fazermos pelo menos a leitura de 2/3. Eu vou enviar para a Márcia, continuando a brincar, mas agora é a brincadeira séria. Eu vou enviar por WhatsApp a lista dos 88, para vocês receberem, os que desejarem, não é? Estou te dando trabalho, Márcia. E a ideia qual é? Vocês vão ver a lista e vão dizer, ué, aí vocês anotam, esse eu li. Aí vocês vão mais para baixo, esse eu li. Aí vai procurar um terceiro que leu, não achou. O que significa um convite. Vamos ler mais, vamos estudar melhor, vamos conhecer. E eu falo de 88, de um trabalho maravilhoso deste médium, o maior médium talvez de todos os tempos, Francisco Cândido Xavier, nos legando mais de 400 livros. E eu fui discreto. 88 são astros, todos eles de Chico, todos eles editados pela Federação Espírita Brasileira. Fica a promessa
E o Renner vai me ajudar a lembrar de enviar para a Márcia. Mas eu também gostaria de dizer que estes livros são muito importantes, mas você não precisa lê-los todos. Você pode se interessar por outros livros que não são deste conjunto e que são preciosos também. O importante é a boa escolha para que a leitura seja realmente edificante e proveitosa. Nós estávamos nos lembrando de um livro de onde nós tiramos esta ideia. É um livro febiano, mas não é um livro mediúnico. Se chama As 7 Esferas da Terra. Crosta, umbral, trevas e abismo, arte, cultura e ciência, amor fraterno universal e governo. Quais são as características? Este é um estudo. A realidade espiritual de um mundo de provas e expiações. Por que nós estamos lembrando disso? Centro Espírita. Os médiuns trabalhadores, aqueles que fazem parte, nestes mais de século, da faina, do trabalho e da dedicação ao intercâmbio. E nós nos lembramos que se existem médiuns extraordinários na história humana de todos os tempos, alguns poucos na história do movimento espírita no planeta, existem centenas e milhares de médiuns espalhados pelo orbe inteiro, trabalhando em comunidades espíritas e necessitando de estudar, de conhecer as realidades do trabalho mediúnico além da própria prática. Médium cooperador, seja qual for a tarefa, com mediunidade ostensiva ou com mediunidade sutil, ocupando os assentos das reuniões mediúnicas sérias, como Kardec dizia, a bem do progresso de todos, precisa ser um médium que conheça os aspectos mais importantes deste trabalho. Porque o centro espírita se localiza na superfície, na crosta, e a mediunidade destes médiuns, anônimos na imensa maioria dos casos, eles são as antenas de vínculo entre todas as esferas entre si. Não há trabalho mediúnico bem estruturado que não conte com as esferas altas de proteção, de assistência, de condução, do gerenciamento dos acontecimentos todos no âmbito do trabalho simples do exercício mediúnico no planeta Terra. Mas ao mesmo tempo, as mesmas antenas que alcançam, eu brinco dizendo, algumas até são parabólicas, porque têm uma condição de sensibilidade e de percepção de contextos das diversas regiões do planeta Terra, do ponto de vista espiritual, que são contextos extraordinários. Mas a ideia qual é? O psiquismo do médium também os vincula, tanto no trabalho na casa espírita, quanto do lado de fora da instituição, a realidades tristes, penosas, difíceis e que carecem de assistência e de proteção. Reparem que o centro espírita, no conjunto do movimento espírita, possui uma responsabilidade extraordinária. E os médiuns trabalhadores têm que ter consciência e preparo, capacitação adequada para exercerem este ofício de caridade e de serviço. Por quê? Porque outras religiões ou expressões de crença ou de fé também têm no bojo de seus estudos questões delicadas, lindas, que remetem eles também, mesmo não sendo cristãos, aos referenciais de amor do Evangelho de Jesus. Mas eles não trabalham em tese com a preocupação do contato com os espíritos a cada dia das atividades suas, dentro dos seus templos, das suas instituições as mais variadas, no cenário amplo do mundo todo. Se existe um movimento que tem para si, por razões históricas,
pela ideia da relação entre a doutrina espírita e Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, porque o Brasil, coração do mundo, não é apenas o Brasil da vida nacional em território nacional. O Brasil também está em diversos outros países do mundo, porque os brasileiros lá estão. E estas questões da alma amorosa dos brasileiros, que se prepararam de véspera para estas incumbências, estas coisas estão no coração destas pessoas. E a atividade do Centro Espírita e a atividade mediúnica, ela é a grande instituição capaz de gerar benefícios extraordinários na transição planetária, na ideia de um planeta que está buscando o seu destino, trabalhando por um porvir que o diferencie das coisas do atraso e das adversidades que foram sendo semeadas, desenvolvidas e plantadas na nossa condição humana. O tempo do relógio humano, ele foi passando. E nós estamos agora como que concluindo estas singelas apreciações de aspectos que ligam o planeta Terra, a sua querida humanidade, o rebanho inteiro do sublime pastor que é Jesus, e as questões do centro e as questões da mediunidade. Vale lembrar, neste final, a importância do médium, que estuda, que se prepara, que se evangeliza, a importância daquela noção para distendermos num outro momento a mediunidade com Jesus. Já não é uma mediunidade qualquer, ela é específica e, eu diria, é a única que interessa ao movimento espírita e ao progresso geral. Existem médiuns não espíritas fazendo um bom trabalho, e eu conheço muitos deles ao redor do mundo. Mas o espírita tem responsabilidades especiais. Ele precisa estudar, ele precisa cuidar de si para cuidar cada vez melhor das suas tarefas e nelas cuidar dos outros. E a espiritualidade superior precisa desses médiuns para poder atender às grandes dificuldades que nós teremos que superar para que o mundo inteiro, com o Brasil inserido em seu papel, se desenvolver de tal forma e lá adiante, milênios no futuro, nós possamos olhar para trás e verificarmos quantos esforços, quanta dedicação, mas valeu a pena, porque já chegamos onde tínhamos que chegar. Mais uma vez eu queria agradecer esta convivência generosa na manhã de hoje. Fico feliz de poder conhecê-los, conhecer a instituição um pouquinho, ainda pretendo conhecer um pouco mais, agradecendo mais uma vez a Márcia, ao Renner e todos aqueles que contribuíram para que pudéssemos então fazer juntos o estudo da manhã de hoje. Cuidem-se bem. E os olhares atentos de vocês, os eventuais sorrisos nos vossos semblantes, na medida que nós íamos comentando algumas coisas, se vocês me permitirem, eu vou levando comigo no coração e para sempre. Muito obrigado.